Horóscopo para o dia 2 de junho de 2021. Áries ou Carneiro. Nesta quarta-feira você poderá querer se libertar de sentimentos ruins que vinha alimentando sobre algumas pessoas ou situações, sejam elas motivadas por problemas que ocorreram ou simplesmente porque percebeu que fez um julgamento errôneo. Além disso, quanto mais alimentamos pensamentos ruins, colocando bastante emoção, é natural que nossa vida pare de andar, fazendo muitas coisas darem erradas, e nada melhor que se limpar disso, seja se perdoando ou perdoando os outros atores envolvidos. Embora haja a possibilidade de que você venha a recuperar novamente a tranquilidade, tome bastante cuidado para não ser tentado a provar o perdão ou possível amor, pois isso já denota como dúvida de que foi algo verdadeiro, tanto relacionado à sua parte como da outra. O sentir bem já é um sinal claro de que as coisas foram resolvidas, ao menos em relação à sua parte, pois a outra não é obrigada a aceitar, e se ela continuar a vibrar baixo, é somente ela que vai arcar com as consequências vibracionais. Também não estou falando que deverá se desculpar e jogar tal responsabilidade no outro, pois como já disse, a tranquilidade é a resposta da sinceridade de seu perdão, ou seja, se vier a fazer algo pesado a outra pessoa e pedir desculpas sem intenção sincera, e afirmando, mesmo que internamente, que se o outro não te perdoar, é quem vai atrair tudo o que estiver em sintonias baixas, é bem provável que também esteja na mesma sintonia, atraindo também situações nem tão interessantes. A forma engana bastante, mas o que conta é a essência, a vibração, e se ela não for pura, é um bom indicativo de que não houve mudança, resolvendo, na prática, em nada. Touro. Sua quarta-feira poderá ficar caracterizada por uma baixa em sua vontade, preferindo se distrair com assuntos nem tão importantes, mesmo sabendo que talvez tenha obrigações inadiáveis a fazer, mais ou menos como aqueles dias bastante frios, em que vamos empurrando com a barriga, já que é mais gostoso ficar no quentinho, mas quando se dá conta, já está em cima da hora, sendo obrigado a fazer tudo correndo, e isso quando não se perde o prazo. Geralmente, quando isso acontece, começamos a nos culpar pela ocorrência, nos vendo com sinceridade pela nossa procrastinação. A questão é que se ver responsável pelo derramamento do leite após ele ocorrer, sendo que era previsível tal acontecimento, de nada vai adiantar, a não ser para a próxima vez, e se houver próxima. Portanto, procure resolver logo tais situações, pois é melhor fazer o que for preciso em tempo hábil, com mais calma, permitindo que utilize o tempo que vai sobrar para as coisas mais leves que está a fim do que passar por estresse desnecessário devido à preguiça. Gêmeos. De certa forma, você até conseguirá sentir paz, vindo a se conectar com ela de maneira inconsciente, o que ajuda, mas que seria ideal que fosse realizada de maneira consciente. Porém, como tal sensação é bastante agradável, vier a recorrer à ajuda espiritual para manter tal estado, talvez porque os dias anteriores não tenham sido tão fáceis de lidar em algum sentido. Que tal ajuda divina venha a ser concedida, pode ter certeza que sim. A parte nem tão positiva, dependendo do ponto de vista, é que há alta probabilidade de que venha com testes. Não é que sejam testes, mas é possível que venha com certa constância, seja em sua mente ou mesmo encontrando no externos, coisas que te deixe balançado.
Elas são apenas reflexo do que está internamente, em que você dá poder para não se conectar à sua paz por livre e espontânea vontade, e em vez de relutar, seria mais interessante ressignificar, realizar tal cura interna. Muitas vezes, quando pedimos ajuda do alto, acontece o que se diz naquele dito popular: quanto mais riso, mais assombração me aparece, mas isso é devido ao fato de que a ajuda de seres elevados nos sirvam como portões, impedindo a passagem do que nos desagrada, sendo que nem muro temos, e essas coisas apenas contornam a proteção, nos indicando que não devemos apenas esperar pela ajuda divina, mas que também devemos fazer a nossa parte para que sempre estejamos bem. Câncer ou caranguejo. Como é um signo que incorpora a figura de mãe, tanto nas características protetoras como nutridoras, deverá tomar bastante cuidado para não querer se tornar um justiceiro, defendendo situações em que você poderá enxergar como fracos e oprimidos, pois é possível que sua visão esteja bastante distorcida, e por conta disso, venha a atrair sérios problemas que nem seus são, e se é que eram problemas para as possíveis vítimas. Aliás, uma das piores coisas que existem é o surgimento de salvadores de pessoas que não querem ser salvas, onde as possíveis vítimas, que já têm suas lutas diárias, ainda ganham mais uma, tentando se livrar do chato que surgiu. Muitas vezes, isso é reflexo de que o próprio se viu prejudicado em algo, e para impedir que aconteça com outros, ou mesmo para causar algum prejuízo a quem foi considerado como o causador, acaba gerando ações para impedir que tamanha injustiça aconteça. A questão é que invariavelmente foi o próprio o culpado pelo que aconteceu, seja por ações no plano físico, por não ter prestado atenção, ou pela baixa qualidade do que anda a vibrar, atraindo aquilo para ele, e por não ter se dado bem, se deixou inquietar e quer eliminar a injustiça do mundo. Portanto, se quiser dar uma de salvador da pátria nesta quarta-feira, procure se acalmar e verificar todo o contexto, se realmente aqueles que você vê como vítimas são mesmo vítimas e estão em busca de um salvador, ou se é você, que se sentiu prejudicado, que está tendo uma visão distorcida da realidade, ao ponto de agir como um salvador porque gostaria que alguém te salvasse das situações que anda a gerar para a sua própria vida. Se souber controlar seus impulsos e analisar a fundo desde o início o que te levou a criar a ideia de ser alguém que quer libertar os outros de possíveis problemas, é possível que venha a descobrir foi que você quem pisou na bola. Aliás, também vai precisar ser sincero contigo, assumindo a responsabilidade, caso contrário, cairá na desculpa de que a outra parte seria obrigada a te lembrar ou deixar claro, mas certamente já deixa, até com letras garrafais, mas que sua desatenção foi o que permitiu que tais situações desagradáveis acontecessem. Em suma, não seja o protestante contra quem utiliza vidro em janelas apenas porque não educou seu filho a não jogar pedra na casa dos outros, e que por isso terá que pagar a vidraça quebrada. Leão. Você certamente possui alguns desejos intensos, seja para si ou para outras pessoas, e haverá grande possibilidade nesta quarta-feira de que seja guiado por caminhos para que te deixe frente a frente com tal possibilidade. Não necessariamente deverá ser considerada como negativa, uma vez que não vai levar à realização, pois tudo isso poderá te mostrar algumas questões que nem sequer havia passado pela cabeça, e que seria uma boa refletir antes de decidir qual será o melhor desfecho para você. Isso porque, para chegar no objetivo,
renúncias são necessárias, e podem envolver coisas, pessoas ou situações que você não gostaria de largar por ter certo apreço. É a questão da troca equivalente, onde, para se ter algo que valha bastante, precisa dar em troca também algo que valha bastante. É uma situação difícil, mas que mostrará para você o que tanto valoriza, se o resultado ao qual deseja chegar ou se a novidade, devendo analisar e ficar com o que acreditar valer a pena. Virgem. Haverá a tendência de que sua intuição esteja bastante forte, te beneficiando em situações que poderão te dar aquela animada devido a algum aspecto. Em momentos em que parece que há certa obsessão pelo baixo astral, nada melhor que ter contato com coisas que deem uma elevada. Porém, é necessário que esteja aberto a receber, pois não é pelo fato de ser de alguma forma guiado e te ser oferecido que é garantia que já a tenha. Para termos muitas coisas que gostaríamos, é necessário darmos passos em direção a elas, e muitas vezes falhamos exatamente nisso, pois vemos a possibilidade, mas esperamos cair em nosso colo ou ficamos com receio e deixamos passar, assim como não se esforçar para pegar o ônibus que está saindo do ponto, mesmo algo te dizendo que deveria correr, e perceber quando ele passar que estava com vários assentos livres. De vez em quando, para conseguirmos o melhor para nós, precisamos seguir nossa intuição e arriscar. Libra ou Balança. Dá para dizer que será um dia excelente para a realização de vários objetivos, ou ao menos os deixar bem encaminhados, pois haverá a tendência de que se veja como o real responsável por tudo o que te acontece, e por conta disso, agir com seriedade e vontade. Não à toa, será natural que consiga sentir que já tem tudo o que deseja em suas mãos, mesmo que ainda não esteja materializado, pois devido ao empenho, não haverá outro caminho visível que não seja o da recompensa. Aliás, por conta de suas atitudes, haverá possibilidade de que consiga avistar alguns sinais que te indiquem caminhos mais fáceis ou que te promovam maior agilidade, mas de maneira segura, pois quando fazemos algo com vontade, tudo se torna mais fácil, e tudo conspira a favor. Portanto, fique atento se algo te chamar a atenção. Escorpião. Esta quarta-feira te fará um convite para ser uma pessoa independente, fazendo as coisas acontecerem apenas conforme sua vontade, em vez de esperar pela benevolência alheia para que algo que gostaria de dar andamento seja possível. Isso não significa que não deverá aceitar ajuda, e certamente há coisas que precisamos que outras pessoas façam a parte delas. Mas se por acaso tiver autonomia, sendo capaz de fazer sozinho, faça. Caso contrário, é possível que seja manipulado por chantagens emocionais, ficando preso em situações que apenas atrasam sua vida. Por mais que sinta receio que, sem a ajuda de terceiros você esteja perdido, se aprender a se virar, não necessitando construir sempre cordões umbilicais com pessoas que possam ser verdadeiros parasitas, é possível que venha a conseguir realizar mais coisas, e com uma velocidade maior. Se você tiver bem firmado dentro de ti o que deseja, e for capaz de se manter determinado, com o astral elevado, mesmo aquelas situações que parecem dar erradas poderão se revelar como um excelente atalho para onde deseja chegar. Para isso, basta pegar a história do deus grego Hermes, ou Mercúrio, na mitologia romana, que era conhecido pelas brincadeiras, e em algumas vezes, até pela mentira, deixando muitos viajantes perdidos,
mas somente aqueles que queriam vida fácil, desejando o auxílio dele para conseguir um atalho sem realizar qualquer esforço. Por outro lado, quando ele encontrava viajantes que estavam perdidos com sinceridade de coração, e que realmente desejavam chegar em certo destino, os orientava para conseguirem chegar em segurança. Se você quiser, de verdade, independência, desejando do fundo de seu coração, será natural que tudo o que venha a precisar para alcançar tal fim comece a chegar até você, bastando ter força de vontade para conseguir tal condição. Sagitário. Seu signo possui certa capacidade premonitória, conseguindo ler acontecimentos que parecem não ter qualquer correlação, mas que de alguma forma sabe qual será o impacto lá na frente, e é possível que nesta quarta-feira tenha contato com 3 situações, conseguindo enxergar que estará para ocorrer algo que poderá te beneficiar bastante. Embora isso, num primeiro momento, seja agradável, por outro lado, poderá ser o pior dos cenários, porque se estávamos levando tudo com seriedade, ao perceber certa vantagem, começamos a nos sentir tentados a tirar o pé e começar a fazer graça. É como aquelas situações de escola, em que passamos com determinada média de pontuação, e por nosso desempenho ter sido excelente até determinado momento, precisando de notas não tão altas, optamos por levar de qualquer jeito, baixando bastante nosso desempenho, e em alguns casos, ganhamos uma recuperação, ou exame, de graça, sendo que poderíamos ter garantido a aprovação com antecedência para aí sim pensar na possibilidade de relaxar. Em outras palavras, não brinque em serviço, e se ver que algo que está para acontecer vai te beneficiar, ou mantenha seu ritmo, ou faça algo a melhorar, de modo a garantir tal benefício, caso contrário, poderá jogar tudo por água abaixo. Capricórnio. Será um dia em que deixar as coisas para depois poderá não ser uma ideia tão inteligente, principalmente se houver resistência às suas decisões, pois é possível que seja minada de forma que nem venha a perceber. Embora agir no calor do momento, na maioria das vezes, seja algo indesejável, pois dependendo do estado de espírito em que se está, é possível que vários estragos sejam feitos. Em alguns, tal postura é desejada, pois está com o gás necessário para seguir em frente. É a questão de alinhar a expressão com a vontade, e se aproveitar que sua energia estiver em alta, será natural que tenha mais chances de conseguir o que anunciou fazer. Por outro lado, se tomar a decisão e preferir dar uma pausa antes de agir, será natural que haja um esfriamento em relação à sua vontade, fazendo com que permaneça na mesma. Se isso for apenas neste dia, até que poderá nem ser tão ruim. Contudo, se isso for uma constante, toda vez que afirmar fazer algo que venha a te libertar, mas que desagrada a alguém, sempre vão provocar situações para te relaxar, de modo que continue na mesma vidinha de sempre. Aquário. Sua quarta-feira poderá te trazer bastante inspiração no que vier a fazer, independente da área, de modo que possa realçar a principal característica de seu signo, que é o fato de ser único, da mesma maneira que consegue aceitar as particularidades dos outros. Afinal, é a diferença que faz o mundo funcionar melhor, e se por acaso todos fossem iguais, agindo da mesma maneira, seria natural que a vida se tornasse monótona. Aliás, se por acaso acredita que está, talvez seja uma boa refletir se não tornou sua vida em rotina. A questão é que, devido a tais inspirações, se vier a colocar em prática, poderá trazer algumas coisas boas para você,
tanto em nível espiritual como no material mesmo, até porque o espírito interfere na matéria. Porém, apenas tome cuidado para não se comparar com os outros, principalmente se tal inspiração seja a fazer algo semelhante ao que outros fazem, mas com toques pessoais seus, ou simplesmente fazer algo completamente original, em ambos os casos, esperando que seja aceito pelos outros. Procure se focar mais em você, em seu estado de espírito, sem depender do julgamento alheio. Quando nos focamos em nosso estado de espírito, preferindo elevar o astral sem depender de qualquer coisa, é natural que atraiamos o que esteja na mesma sintonia sem pedir, mas quando preferimos dar atenção ao que acham de nós, possíveis reprovações, caso não seja maduro emocionalmente, poderá fazer com que seu astral caia, e assim atraia o que não é tão agradável. Se for algo que te seja agradável e não seja ilegal, está valendo. Peixes. Sua capacidade de conseguir pequenas vitórias estará alta, e isso se converter em materialização de algumas coisas que te são importantes como fim, ou que te possibilitem conseguir o que deseja, sendo apenas uma etapa. Contudo, haverá alta probabilidade de que venham a te oferecer algumas vantagens questionáveis comparadas ao que realmente deseja, mas vendendo a conversa de que o que é oferecido é o melhor para você. Aqui, caberá a você tentar se valer de sua intuição, algo que é uma de suas melhores habilidades, para sentir o que há de verdade nessas histórias, pois talvez apenas a forma seja agradável, mas a essência é exatamente o oposto. É aquele dilema que temos quando entramos em alguma loja e vendedores tentam nos empurrar produtos, não porque se encaixam perfeitamente aos nossos desejos, mas porque o retorno da comissão será maior para eles, independente de o produto ser melhor ou pior do que o cliente gostaria. Por isso, será importante se basear no que você quer, não no que os outros dizem que você quer ou precisa. Apenas você sabe de suas verdadeiras necessidades, e se souber se manter firme em relação a seus verdadeiros desejos, dificilmente será passado para trás. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.